Vamos falar de economia agora. O fluxo cambial para o Brasil fechou 2022 no positivo, marcando o melhor resultado anual em uma década, mesmo depois de fortes saídas em dezembro. No acumulado do ano passado, o Brasil registrou um ingresso líquido de dólares de mais de 9 bilhões e meio. E para a gente entender um pouco melhor essa situação, a gente conversa agora com um especialista em crédito internacional, Luciano Bravo. Luciano, bem-vindo ao Fast News e boa tarde para você. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos da Jovem Pan. O que explica, Luciano, esse resultado, o melhor resultado em uma década, em 10 anos, com essa entrada de pouco mais de 9 bilhões e meio de dólares nesse acumulado do ano passado aqui no país? O que levou a esse resultado tão positivo? Bom, Lívia, na verdade o que levou esse resultado positivo é um aumento gradual das condições do Brasil, né? Isso não foi um resultado inesperado, foi um resultado que foi construído ao longo dos últimos anos, onde o Brasil se posicionou, por exemplo, esse ano como o terceiro melhor destino de investimento, segundo a OCDE, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Além disso, também o Brasil ele é dos BRICS, o país mais estável para investimento, como mostra a OCDE, e também nosso ótimo resultado da balança comercial, que vem superando, né, as expectativas, com resultados positivos de exportação, tanto do nosso agronegócio como também da indústria esse ano. Então, todos esses fatores contribuíram para o aumento do ingresso de capital, o que balancearam as saídas, mesmo previstas no fim de ano. Então, é uma melhora do Brasil contínua nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 4 anos que ele vem melhorando sua posição em relação a destino de investimento e exportação. Em termos práticos, quais são os benefícios para o Brasil de um resultado como esse, o melhor em 10 anos de entrada de dólares aqui para nós? Olha, na verdade, muitos cenários se desenham a partir deste 2023, né? Principalmente uma melhora do desempenho do real, que é esperado aí, né? Que o real continue estável perante ao dólar, né? Infelizmente, alguns temores internacionais, por exemplo, das guerras e tudo que estão já contabilizados, podem beneficiar países como o Brasil, que tem um fluxo de exportação contínua e de produtos de primeira necessidade, e também uma melhora das compras do Brasil no exterior, né? Ou seja, o Brasil, com uma posição melhor de investimento, terá mais caixa para comprar no exterior. Sem contar nossas reservas, que estão num patamar muito bom, de 324 bilhões de dólares. Então, todo esse cenário pode ajudar muito a melhorar o ingresso desse capital, facilitar nossas exportações e tornarmos cada vez mais um destino para que estrangeiros invistam de maneira permanente no Brasil. Agora, mostramos há pouco, Luciano, uma reportagem falando justamente da instabilidade política e econômica do Brasil. Com essa mudança de governo, já há muitas críticas por parte do mercado dessas primeiras ações já adotadas pelo governo e mesmo de ações previstas, né, que são esperadas para os próximos meses, para os próximos anos. Nesse quesito, o que esperar, né, dessa questão do fluxo cambial para nós? Apesar dessas boas perspectivas que você trouxe, essa questão política pode ser um entrave para um crescimento mais significativo? Assim, na verdade, Lívia, o mercado já precificou esse governo que se iniciou no dia 1º de janeiro, né? Agora vai se resumir ao que o governo vai tomar de atitude concreta, tomará a partir dessa semana. Na verdade, a primeira semana foi mais de uma organização ministerial, realmente a partir de segunda-feira de amanhã é que começam todas as atividades, e você tem razão, a depender do que a equipe econômica, a articulação do governo e a aprovação de medidas aqui dentro tome um caminho positivo ou negativo, esse fluxo poderá sim ser alterado e mudar, né? Ou seja, a previsão é que ele melhore, mas como estamos iniciando um novo governo, com um novo estilo de gestão e com uma nova equipe econômica, temos que ficar de olho para perceber aí nos primeiros 100 dias de governo o que eles farão para contribuir no sentido de melhorar o que já acumulamos aí em 2022 de
efeitos positivos. A situação política sempre mexe no frigir de todos os resultados com o otimismo do investidor. Então, temos que aguardar e vermos pelos próximos 100 dias o que o governo fará de concreto para que não deixe perder o que já conquistamos até 2022. Luciano, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para a gente falar também um pouco nesse assunto, mas desviando para outra questão que envolve essa questão cambial, que foram essas mudanças que foram autorizadas pelo Banco Central recentemente. Nós mostramos há pouco uma reportagem com o nosso repórter David de Tarso, falando justamente sobre as principais mudanças que foram aprovadas. Eu vou retomar aqui para a nossa audiência e peço uma análise a você. Agora vai ser permitida a compra e venda entre pessoas físicas de até $500 e o aumento do limite de dinheiro em espécie que cada pessoa vai poder portar em viagens internacionais, que passou dos anteriores, né, R$10 mil para $10 mil. Qual que é o impacto disso? O que isso representa para a nossa economia? Olha, Lívia, assim, para a nossa economia, eu acredito que o marco do câmbio, ele vai mudar, assim, para a pessoa física, isso não vai contar muito para a otimização do processo. Para nós, por exemplo, ações como a não necessidade de registro de operação financeira, que é o ROF atualmente, isso é sim um ganho. A possibilidade de aberturas de contas correntes em dólar no Brasil é um ganho também significativo. E outras medidas que estão contempladas nesse marco legal que vão melhorar o ingresso de capital. O Brasil hoje, infelizmente, ele ainda é um país muito fechado, né, para investimento, exige toda uma burocracia para ingresso de capital no Brasil, e esse novo marco, ele flexibiliza toda essa estrutura de forma a facilitar não só para a pessoa física, como você citou, com esses aumentos, mas principalmente para a pessoa jurídica. Como nós trabalhamos na área internacional de crédito, não há, vamos dizer assim, grande dificuldade de entrada de capital no Brasil. Mas a burocracia é grande quando você tem que justificar, através de contratos, de uma série de informações, mesmo empréstimos e financiamentos tomados de forma legal. Então, isso tudo o marco legal vai destravar e fazer com que os investidores consigam ingressar com maior facilidade e até as empresas brasileiras consigam acessar crédito lá fora. A pessoa física é um ponto importante, mas eu observo mais a pessoa jurídica, que é onde eu vejo que isso que eu comentei, com certeza vai melhorar o ingresso de capital no Brasil. Eu quero falar um pouquinho mais a respeito de dois aspectos que você levantou, Luciano, que é o fato de o Brasil ainda ser um país fechado para a chegada de capital para investimentos, né? Aqui no país, você destacou a questão da burocracia e houve desde o início do novo governo, na verdade desde a campanha, um discurso de que vai haver políticas para que haja uma abertura do Brasil, para que haja um maior relacionamento do Brasil com outras nações em termos de comércio, de abertura comercial para a chegada de novas empresas, abertura para que nossas empresas também tenham um alcance maior fora aqui do país. Como o seu setor vê todas essas movimentações e puxando também para essa questão cambial? Dá para fazer essa relação? Dá sim. Na verdade, Lívia, o que acontece? Eu vou ter que fazer um comentário que é muito importante para que você possa entender a situação. Hoje, no Brasil, 5 bancos detêm mais de 82% da carteira de crédito, né? Isso limita o alcance, principalmente, de empresas médias. Quando você observa esses números que comentamos há pouco, isso daí está geralmente centralizado em empresas de grande porte, empresas com faturamento acima de $1 bilhão, né? Mas existe uma camada de empresas que faturam entre 24 milhões de reais a 800 milhões de reais, que hoje praticamente não entram no mercado internacional. Então, o que eu vejo, a abertura do sistema financeiro, se esse atual governo for no sentido disso, permitindo que novos agentes financeiros possam operar no Brasil e facilitar que essas empresas médias, que é o trabalho que fazemos hoje, consigam utilizar a Lei 4131, que o ano passado fez 60 anos, ou seja, utilizá-la direta, sem a necessidade de pedir empréstimos através de bancos brasileiros, isso sim vai melhorar o cenário de acesso ao crédito e, por conseguinte, melhorar o fluxo de entrada cambial. Outra coisa importante a salientar é que todas as medidas comerciais que forem feitas no intuito de facilitar as transações
elas também precisam ser colocadas no sistema financeiro, porque hoje, para você vender no comércio exterior, você precisa ter uma estrutura, vamos dizer assim, financeira e jurídica muito aperfeiçoada, porque geralmente esse segmento utiliza instrumentos financeiros e hoje no Brasil praticamente nenhum banco opera com instrumento financeiro para empresas de médio porte. Isso é restrito somente a empresas de grande porte. Então, o que nós esperamos efetivamente desse novo governo é que ele abra as portas tanto do acesso ao crédito como do acesso à venda direta das empresas médias no Brasil, que hoje somam, Lívia, em torno de 1 milhão de empresas que precisam ingressar, como faz os Estados Unidos, China e outros países, no mercado internacional. Mas sem o apoio financeiro e sem uma legislação de câmbio adequada, não tem como fazer. A reforma tributária de alguma forma interfere nessas movimentações, Luciano, porque há também uma expectativa de que até abril uma proposta seja encaminhada. Já existem propostas no Congresso Nacional, mas seja reforçada e se inicie uma discussão mais efetiva de uma reforma tributária. Pelo menos é a expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dar esse passo, aprovar essa reforma tributária, também é importante nesse contexto? Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, não adianta você ir lá fora e conseguir empréstimo na monta que facilite as empresas brasileiras a investir se elas não possuem um regime tributário adequado quando trabalham em transações comerciais entre países. Eu acredito que o Brasil agora, dado esse novo ciclo que se inicia, né, ele precisa olhar tanto a questão financeira, Lívia, como a questão tributária para compatibilizá-la com que os países como os Estados Unidos, o Bloco Europeu e a China utilizam. Ou seja, não só possuirmos, né, uma legislação financeira adequada, que permita às empresas trabalhar livremente com dólar e euro, mas também uma carga tributária que seja compatível ou pelo menos aprazível para que o empresário possa investir, pagar os seus tributos de maneira equalizada e poder vender e comprar no mercado sem um emaranhado de leis que muitas vezes impede ele de executar uma simples operação comercial. Vou te pedir agora uma análise um pouco menos técnica, mais política. Luciano, vou aproveitar a sua presença, porque a gente tem um discurso de necessidade de aprovação de uma reforma tributária e até de propostas que estão tramitando na Câmara e no Senado há décadas. E agora vem o novo governo com essa promessa de que até abril essa discussão vai avançar. Você acredita que isso realmente vai acontecer? Veja bem, acreditar, nós como brasileiros temos que acreditar sempre na melhora, né? Acreditamos quando o Brasil mudou de governo, acreditamos que o governo vai fazer o que de fato prometeu na sua campanha. Agora, eu acredito que em 4 meses, como você disse, ou em 5 meses, realizar uma reforma tributária, mesmo que o governo esteja, vamos dizer, alinhado tanto com o Congresso como com o Senado, eu acredito que é muito pouco tempo para uma discussão que já se arrasta há muitos anos, né? E que até hoje não houve uma solução eficaz de forma a contemplar não só o cenário interno, porque a parte tributária ela tem a ver com o cenário doméstico e com o cenário internacional. Eu acredito que é muito pouco tempo e que isso, com certeza, se arrastará até o fim do ano, se ocorrer ainda esse ano, porque são muitas emergências, né? Essa é apenas uma das emergências, Lívia. Toda certeza. Gostaria de agradecer a sua participação, Luciano Bravo, especialista em crédito internacional. Obrigada pela entrevista nesse domingo. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima.